Hayato é um solitário perdedor que está prestes a morrer como um virgem sem valor. No entanto, sua vida muda quando ele assume o café de sua avó apenas para descobrir que ela montou um harém para ele conquistar várias mulheres. Após 3 anos longe, Hayato finalmente retorna da universidade para o café da sua avó, chamado Café Terrace Família, depois de saber que sua avó faleceu. Ele espera que o café esteja vazio, pois parece uma cena de filme de terror, e entra no café planejando como ele vai demoli-lo para lucrar com a venda do lugar, apenas para ouvir um grupo de garotas conversando na sala ao lado de onde ele está sentado. De repente, uma gata invade o quarto vestindo apenas sua roupa íntima. Como é a primeira vez que o Virgem vê uma garota quase nua, ele quase tem um ataque cardíaco e corre para o próximo quarto enquanto ela está gritando, apenas para encontrar a Mi em seu traje de mergulho. Para mostrar o quanto é culto, ele pega a calcinha das mãos dela enquanto foge e fica chocado ao encontrar 3 garotas semi-nuas nos outros quartos. Antes que ele possa se explicar, as garotas correm atrás dele, pensando que é um ladrão, e a Mi o derruba. Mais tarde, depois de esclarecer as coisas com as garotas, elas pedem desculpas a ele, mas o deixam amarrado porque ele viu o conteúdo do OnlyFans delas sem se inscrever. Então, eles explicam a Hayato que conheciam a avó dele, dizendo que ela os deixou ficar com ela, e que depois de um tempo, eles passaram a gostar dela a ponto de considerá-la como família. Quando as garotas dizem a Hayato para voltar a Tóquio, ele fica irritado com elas. No entanto, as garotas dizem a ele que tem o direito de viver na casa, já que cuidaram de sua avó que ele abandonou. Para afirmar sua posição como proprietário da casa, ele insiste que elas saiam, explicando que deixou sua avó porque brigou com ela. Mais tarde, na praia, após ouvir sobre o plano de Hayato de converter o café em um estacionamento, as garotas ficam preocupadas, pois não tem dinheiro suficiente para se mudar, e se ele derrubar o café, isso vai atrapalhar o concerto que elas estavam planejando. Então, elas decidem mudar a opinião dele usando seus encantos femininos. Enquanto Hayato está em seu quarto pensando no passado, Uka entra no quarto vestida de empregada, dizendo para ele jantar com elas. Mas ele acha seu ato de bondade suspeito, mencionando que sua decisão sobre o café é final. E então, ele se oferece para pagar o jantar. Ao chegar à mesa de jantar, eles veem que ela fez um péssimo trabalho ao cozinhar, apresentando pratos queimados adornados com vegetais, o que só faz Hayato chamá-la de estúpida, em vez de mudar de ideia como ela pretendia. Em seguida, eles sinalizam para Ami entrar, vendo que a primeira tentativa falhou, e ela aparece vestida como uma Hooter Girl, sentindo-se confiante de que o tem na palma da mão. Então, ela o convida para um encontro. Contudo, ela fica chocada quando ele a rejeita. Mais tarde, enquanto as garotas jantam juntas, Hayato se isola, preferindo fazer um lanche em vez da refeição que elas prepararam, e então Ryo informa a ele que o banho está pronto. Ao se sentar na banheira, Hayato se sente desconfortável, esperando que as garotas tenham pregado algum tipo de peça nele. Mas ele termina o banho sem incidentes e, ao voltar para seu quarto, vê a porta do café aberta. Ao entrar no café, ele vê a Kane sentada em uma das mesas com um pacote de chocolates em forma de cigarro, que ele supõe serem cigarros de verdade. Então, ele fica irritado com ela e a repreende porque fumar é proibido no café. Mas ela lhe oferece um dos chocolates, explicando que frequentemente vem ali para escrever músicas para sua banda. Ela também zomba dele por dizer para ela seguir as regras de uma loja que ele quer demolir, fazendo com que ele saia do café se sentindo envergonhado. Enquanto isso, no quarto de Shiradiku, Ryo a embebeda, sabendo que ela se transforma em uma atriz de filmes adultos quando consome álcool. Então, ela a envia para o quarto de Hayato enquanto ele está dormindo, planejando chantageá-lo com o vídeo que ela conseguirá dele a tocando. Imediatamente, Shiradiku chega ao quarto de Hayato e começa a tirar a roupa, exibindo seus enormes melões e bolos de arroz. Rapaz. Então, ela prende Hayato na cama para poder fazer um bebê com ele. Mas antes que ela possa finalmente acabar com a fase de virgindade dele, Ami aparece, assumindo que a culpa é de Hayato, e começa a dar uma surra nele. Na manhã seguinte, enquanto Shiradiku prepara o café da manhã para Hayato, ele descobre que ela não se lembra do que aconteceu na noite anterior, enquanto Ami se desculpa com ele depois de ter sido repreendida por Ryo por arruinar o plano dela.
Nesse momento, eles são visitados por alguns homens interessados em comprar o café. E fica claro para as meninas que Hayato está realmente sério em vender o lugar. No entanto, ele começa a ter dúvidas sobre seguir em frente com a venda, quando um dos compradores tenta jogar fora a placa do café. Quando as garotas percebem que ele ainda pode ter o desejo de administrar o café, elas decidem mandar Ouka encontrá-lo com sua refeição favorita e persuadi-lo. A princípio, ele recusa a comida, e antes de sair da sala, ela diz que a avó dele pediu para preparar aquele prato para ele se algo acontecesse com ela. Depois de provar a refeição, ele se lembra das dificuldades que sua avó enfrentou para manter o café funcionando. E Ouka o ouve enquanto ele expressa sua tristeza por não ter se vingado das pessoas que desprezaram sua avó antes de ela morrer. Depois, enquanto Hayato está na cozinha, Ouka se encontra com ele dizendo que está feliz por saber que ele comeu a refeição. Então ele pergunta como era a avó dele antes de morrer. Ela lhe conta que a avó morreu dormindo após uma refeição feliz junto com as meninas, e ele sorri feliz, dizendo que está contente que ela morreu feliz, conquistando Ouka no processo. Mais tarde, ao encontrar-se com as meninas, Hayato informa-as de sua decisão de tirar um ano de folga da universidade para administrar o café e que planeja voltar se não obtiver um resultado positivo. Em seguida, ele cede ao seu lado mais simpático ao anunciar que quer viver com as meninas na casa. No entanto, Ouka se opõe à ideia, mas é vencida pelo voto das outras garotas. No dia seguinte, depois das meninas se apresentarem adequadamente a Hayato, ele atribui tarefas a todos, mas fica frustrado ao descobrir que elas são preguiçosas. Quando lhe dizem que a avó deles fazia a maior parte das tarefas para eles, basicamente tratando-os como adolescentes mimados, ele se pergunta se eles a sobrecarregaram até a morte, mas eles explicam que ajudavam no café e depois exigem que ele os pague para fazer as tarefas. Mas ele recusa o pedido. Como ninguém parece se oferecer para fazer as tarefas, Shiragiku se oferece para cuidar de todas as tarefas. Mas Hayato recusa a oferta dela, afirmando que não aceitará que todos depositem o trabalho nela, porque ela é uma pessoa facilmente manipulável. Então ele ordena que todos limpem a casa. Enquanto realizam suas tarefas atribuídas, Hayato os supervisiona, certificando-se de que não relaxem. Então ele encontra Ouka esfregando as escadas e quando ele a manda fazer alguma coisa, ela lhe diz para cair fora. Antes que ele possa sair para lavar roupa, seu radar cultural detecta as calcinhas de Ouka. E Miho o dedura enquanto ele está olhando. Enquanto ela tenta se cobrir, escorrega e voa em direção a Hayato. Mas os deuses do Ek não o ajudam, pois ela trata o rosto dele como um capacho, derrubando-o. Expulsá-lo. Mais tarde, ele acaba limpando o café sozinho, pois as garotas estão bravas com ele por fazer uma coleção com suas roupas íntimas enquanto fazia a lavanderia. E então ele encontra Shiragiku lá. Enquanto ela agradece por defendê-la antes, dividindo as tarefas para todos. Ele age com calma, dizendo que ela não precisa ser tão formal com ele, já que são família. E então ela o informa que o jantar está pronto, insistindo que jantem juntos como uma família para cumprir a promessa que fizeram à avó dele. Mais tarde, após jantar com as garotas, Hayato decide tomar um banho, e mais uma vez, os deuses do Ek fazem seu trabalho, quando Ouka entra nua. No entanto, ele é culpado, e Ami aparece imediatamente para garantir que ele seja punido. No dia seguinte, enquanto está no café, Hayato organiza um evento de pré-abertura para praticar o atendimento aos clientes e convida as garotas para servi-los. Embora duvidem da capacidade dele de fazer um bom trabalho, ele está confiante de que provará o contrário. Mas ele acaba sendo uma verdadeira decepção, pois as garotas reclamam que o café dele tem gosto de porcaria, e depois zombam dele quando ele fica amuado com seu fracasso. Mais tarde naquela noite, irritado com os comentários delas sobre seu café, ele decide praticar fazer café no café depois do jantar, e encontra a Kani lá. Então ela pede para ele fazer uma xícara de café para ela. Mas, como ele ainda está chateado porque ela falou mal do café dele antes, ele a desafia a fazer uma xícara para ele, agindo como um idiota. Depois de entregar o café a ele, ela sai como uma chefe, sem se importar se ele bebeu ou não. E quando ele engole o incrível café dela junto com seu orgulho do tamanho de uma montanha, ele pede para ela ensiná-lo como ela fez o café, já que ele nunca aprendeu com a avó dele.
Ao ouvir isso, ela decide ensiná-lo sem guardar rancor, porque a avó dele já tinha lhe dito que ele se comportaria assim. No dia seguinte, Hayato arrasta Miho para acompanhá-lo enquanto ele visita alguns de seus parceiros de negócio para informá-los sobre a reabertura. No entanto, ela assume que ele está obcecado por ela e que usou a visita como uma chance para ter um encontro com ela. Mas ele simplesmente responde que as outras garotas não são adequadas para tais encontros, acrescentando que só quer que ela lhe dê direções sobre onde está indo. Mais tarde, enquanto estão na torrefação, Miho percebe que Hayato tem as habilidades sociais de um introvertido ao conversarem com o dono. Então, ela intervém para salvar o bom relacionamento que tem com o proprietário da loja. Enquanto visitam os outros parceiros, as coisas seguem da mesma forma, e depois de ver o último parceiro, eles finalmente vão para um santuário. Quando terminam de rezar, Miho entra no modo maternal, repreendendo Hayato por não mostrar o devido respeito aos parceiros. E ele imediatamente aceita seus erros sem discutir, pedindo desculpas a ela pelo seu comportamento, o que a surpreende, pois ele aceitou facilmente a correção. Ao voltar para agradecer corretamente aos parceiros, ela decide mostrar-lhe a calcinha como recompensa por ser um bom menino. Mas ele tropeça na escada enquanto a olha. Depois de alguns dias, Miho percebe que Hayato parece sempre entrar em conflito com Ouka, e ela o aconselha a resolver as coisas com ela para que o ambiente do café seja confortável o suficiente para eles trabalharem. Mais tarde naquele dia, enquanto observa Ouka lavar roupa fora da casa, Hayato leva a sério o conselho de Miho, pois ser grosseiro com Ouka na frente das clientes pode fazer com que ele seja cancelado no Twitter, o que seria ruim para as vendas. Então, ele pensa em uma forma de se dar bem com ela, e Akane lhe diz para simplesmente encher Ouka de elogios. Nesse momento, Ouka o vê e começa a reclamar dele, dizendo a ele para preparar o café para a abertura se não tiver nada para fazer. Mas Hayato tenta elogiá-la, sorrindo para ela como se estivesse sendo obrigado. No entanto, ela interpreta seu gesto como um insulto indireto e os dois começam a brigar. Mais tarde naquela noite, quando ele chega ao quarto de Ouka para passar uma mensagem de Miho, ele a encontra experimentando o uniforme de empregada do café em seu quarto e começa a zombar de como ela fica nele. No entanto, ele percebe que ela está ficando irritada, então dá um elogio muito ruim para evitar entrar em outra briga com ela. Para sua surpresa, seu plano parece funcionar, pois ela fica feliz por ele ter elogiado os uniformes, revelando que foi ela quem os fez, e então ela reconhece que ele melhorou em fazer café. No dia seguinte, quando Hayato se encontra com as garotas, ele informa que estarão prontos para abrir o café no dia seguinte, e elas ficam empolgadas com a notícia, assegurando-lhe que será demais, enquanto ele se preocupa com a participação. Enquanto conversam, as garotas percebem que Ami parece estar incomodada com algo, mas ela descarta isso, e Hayato a surpreende com o pagamento do mês anterior. Mais tarde, enquanto Hayato relaxa na praia, ele expressa o alívio de se dar bem com as garotas tão rapidamente, apenas para Ami aparecer e deixar claro para ele que a avó preparou o terreno do harém para ele, porque sentia que talvez não estivesse lá quando ele retornasse. Depois que ele agradece a Ami por fazê-lo perceber tudo, pensando que talvez ela não seja um idiota afinal, ela mais uma vez prova que só tem 2 neurônios, esfregando o que disse na cara dele. Quando eles voltam para casa, Hayato encontra seu computador e telefone em pedaços, e Ami admite que os quebrou, oferecendo-lhe seus peitos para ele apertar como bolas anti-estresse. Não vou mentir, isso me fez rir. Em vez disso, ele decide que quer ir até o fim, perseguindo-a pela casa. No dia seguinte, que é o dia da inauguração do café, Hayato se encontra com as garotas no café para falar com elas antes que os clientes comecem a chegar. Então, ele as incentiva a trabalhar duro e abre o café para os negócios. Conforme se preparam para receber os clientes, Miho adverte Hayato a não perder a calma caso encontre um cliente rude, dizendo para ele simplesmente pedir educadamente que saiam. E apesar das garotas duvidarem que ele manterá a calma, ele promete seguir o que elas disse. Logo depois os clientes começam a chegar e tudo parece estar indo bem, até que um velhote entra, dizendo que nunca esperou que o café reabrisse após a avó de Hayato falecer. Imediatamente, Hayato se lembra de que ele era um dos que odiavam sua avó,
e o velho se senta em uma das mesas para pedir o café mais caro. Enquanto Hayato prepara seu café, ele pergunta se Hayato é parente do antigo dono do café e o chama, gabando-se de ter salvado do negócio de sua avó. Ao ver isso, as garotas ficam nervosas que Hayato possa perder a paciência se o homem continuar falando mal. Mas para sua surpresa, ele agradece ao velho idiota e mantém a calma, mesmo quando é provocado pelo homem. No entanto, o homem continua a criticar a avó dele, provocando as meninas a considerarem acusações de homicídio. Mas antes que possam acabar com ele, Hayato as impede a tempo. Enquanto Hayato pede desculpas a ele emite uma aura predatória ao tentar rasgar o uniforme de Shiradiku, chamando-o de feio. Então, Hayato o contém, ameaçando processá-lo se ele não sair enquanto os outros clientes se juntam em torno dele e intimidam o homem para fora do café. Já faz uma semana desde que o café reabriu, e enquanto trabalha no café, Hayato vê que o número de clientes parece estar diminuindo a cada dia. Então Hayato se preocupa que logo ficarão sem negócios, pensando em maneiras de melhorar as vendas. No dia seguinte, enquanto toma café da manhã com as garotas, ele sugere que montem uma barraca no festival anual das flores de cerejeira, embora algumas das garotas precisem ficar para cuidar do café. E Shiradiku então propõe criar um novo item de menu. Depois disso, Hayato a auxilia no café para criar um prato. No entanto, ele fica preocupado, pois a refeição que ela está propondo contém álcool, o que a deixa com vontade de andar no seu pau. Depois de um tempo, Ryu decide se juntar a eles, pedindo para ajudar. Mas Hayato diz para ela cair fora, pois só será um incômodo. E ao ver que ela está prestes a explodir, ele diz que ela ficará encarregada do café enquanto eles cuidam da barraca no festival, para acalmá-la. Depois que Ryu sai, Shiradiku diz a Hayato como é inacreditável trabalhar com ele no café, falando como se o conhecesse no passado. No entanto, o denso perdedor acha que ela está se referindo ao que sua avó disse sobre ele, afirmando que nunca pensou que voltaria para assumir o café. Em seguida, pergunta onde ela aprendeu a cozinhar, já que a comida dela era esplêndido. Enquanto ela lhe conta o motivo pelo qual começou a cozinhar, de repente fica intoxicada e começa a tirar a roupa dele para desenvolver o enredo. Mas sua esperança de conseguir alguma ação é esmagada quando Ryu os interrompe, afastando-o dela. Mais tarde, enquanto conversa com Hayato no café, Akane descobre que eles não conseguiram criar um novo item para o menu, e então ela apresenta uma receita de biscoito de primavera que ela e a avó dele criaram, oferecendo-a para ele. Ele então pergunta por que ela não mencionou isso antes, e ela responde que não queria estragar a diversão dele com as garotas, e entrega isso a... No dia seguinte, Hayato, junto com Ami e Yuka, monta a barraca no festival e alguns de seus parceiros de negócios visitam a barraca com presentes para desejar-lhes boa sorte. Enquanto Ouka relaxava. Depois de um tempo, ela acorda aflita, reclamando que deveriam tê-la acordado mais cedo para gaslight eles. Depois, ela vai ao banheiro e, no caminho de volta, esbarra em um grupo de delinquentes feios. Enquanto isso, após uma ligação para verificar o café, Hayato se pergunta por que Ouka não voltou para a barraca e a vê sendo assediada, correndo até ele em busca de ajuda. Quando ele diz aos homens que estão atrás dela para encontrar outra garota para flertar, já que Ouka é uma das suas, eles se recusam a recuar e começam a fazer cena. Nesse momento, os outros donos de lojas intervêm, ameaçando chamar a polícia se eles causarem mais problemas, e eles são forçados a ir embora. No dia do festival, enquanto Hayato se dirige para a barraca com as garotas, eles notam uma multidão na frente da barraca. Então eles correm para verificar do que se trata a confusão, apenas para ver que a barraca foi destruída e percebem que os homens do dia anterior devem ter feito isso. Para evitar causar problemas para os outros donos de barracas, Hayato decide fechar a barraca e depois vai para casa com as garotas. Enquanto caminhava para casa, Uka sente-se culpada pelo que aconteceu, dizendo que seus bolos de arroz engordurados atraíram os arruaceiros para a barraca e que ela até adormeceu enquanto montavam a barraca. No entanto, Hayato entende o motivo dela ter relaxado, afirmando que ela ficou acordada a noite toda trabalhando nos uniformes de primavera para as garotas. Ele também revela que tem um plano para compensar o fechamento da barraca e pede a ajuda dela para executar o plano.
Quando eles voltam para o café, ele tira o carrinho de comida da avó e conta a ele seu plano de vender café usando o carrinho. Então, instrui Ouka a postar sobre o carrinho de comida nas redes sociais e envia a Ami para comprar suprimentos para o carrinho. Depois de montar o carrinho de comida em um local favorável, o plano acaba sendo um sucesso, pois eles conseguem muitos clientes e fazem grandes vendas. Mais tarde naquele dia, a caminho de casa naquela noite, eles são surpreendidos pelos encrenqueiros e Hayato os confronta para impressionar suas garotas. De repente, um dos homens usa o rosto dele como saco de pancadas, provocando Ami a retaliar com um chute voador de Liu Kang, mandando um dos homens voar. Enquanto ela se recupera de gastar tanta energia, outro dos encrenqueiros tenta acertá-la com um bastão, mas ela o contra-ataca e o derruba. Então, Hayato diz a eles que Ouka é 1 milhão de vezes mais assustadora que Ami, e que seu apelido é Cão Raivoso Ouka, fazendo com que eles fujam com o rabo entre as pernas. Aliviado por não terem se machucado, Hayato explica a Ouka que ele mentiu sobre ela ser uma louca para que eles não os persigam depois, e afirma que deixou que o socassem para proteger o carrinho que ela trabalhou duro para decorar, conquistando-a com seu ato protetor. No dia seguinte, o café está extremamente movimentado, pois o plano de promoção do Festival das Cerejas de Hayato para a loja funcionou perfeitamente, e Hayato, junto com Shiradiku, parece estar com as mãos cheias. Então, de repente, Ryo aparece como o FBI para ajudá-los, embora já tenha trabalhado seu turno no dia anterior. Mais tarde naquela noite, enquanto Hayato janta em casa com as meninas, Akane diz a Ryo para não se sobrecarregar. Mas ela assegura que está bem, então todos vão para a cama. Mais tarde naquela noite, ao ir ao banheiro, Hayato vê que as luzes dela ainda estão acesas, então ele decide ver se ela está fazendo seu OnlyFans. Conteúdo, apenas para encontrá-la pesquisando maneiras de melhorar o café em seu computador, e ele se pergunta por que ela está se esforçando tanto como temporária. Em resposta, ela explica que quer proteger o café para mostrar sua gratidão à avó dele por tê-la salvo, e ele a aconselha a relaxar um pouco. Mas ela começa a ficar paranoica, dizendo que ninguém vai ajudá-la se ela não trabalhar tanto. No entanto, ele traz um pouco de sensatez, dizendo para levar a vida no seu próprio ritmo e não pensar demais nas coisas, pois não vai durar muito se continuar se estressando. Enquanto Miho fica surpresa com a resposta dele, ele dá um tapinha na cabeça dela, prometendo cuidar dela, depois vai pra cama, e ela se pergunta se pode contar com ele. Utsuki. No dia seguinte, enquanto Hayato pensa em ideias para aumentar ainda mais os lucros do café com as garotas durante o café da manhã, Akane se retira, dizendo que tem algumas coisas para fazer, já que é seu dia de folga. Depois disso, Hayato pergunta às outras garotas o que ela está fazendo, então elas contam a ele sobre os concertos que ela faz com sua banda e mencionam que não conseguem ir a nenhum de seus shows porque ela não os permite. Então ele conclui que ela está apenas envergonhada, porque a música da banda dela deve soar pior do que rodas de trem raspando nos trilhos. No entanto, enquanto voltava para a casa da loja de conveniência, ele ouve algumas meninas falando sobre o concerto da Akane e decide assistir ao show, apenas para descobrir que foi incrível. Após o show, Akane fica surpresa ao esbarrar nele no caminho de casa e fica nervosa ao saber que ele assistiu ao show. No entanto, ele diz a ela que gostou do concerto, prometendo não contar às outras meninas, enquanto vê seu rosto ficando vermelho de vergonha. Mais tarde, no trem de volta para casa, ela explica a Hayato que é tímida demais para convidar as meninas para seus shows, afirmando que ela estava apenas na banda por diversão e sente que tudo o que faz não tem significado. Depois de ouvir isso, ele a incentiva a acreditar em si mesma, expressando como ficou emocionado com a sua música, e mostra a ela uma cópia do seu CD que ele comprou, o que a anima. Cerca de uma semana depois, enquanto Hayato está fora comprando suprimentos, as meninas passam o tempo na casa, falando sobre o progresso que Hayato fez como gerente desde que chegou e suas experiências juntas. Então, Akane busca a opinião dela sobre mudar o nome da banda para o que Hayato sugeriu e decide manter o nome atual após ver as reações. Enquanto Miho levanta a questão sobre o futuro delas juntas, perguntando o que Hayato fará se o café continuar funcionando após um ano,
Shiradiku especula que ele contratará novos trabalhadores em meio período enquanto faz sua banda à mão, acrescentando que ele pode se casar. Então todas ficam em silêncio ao perceberem que são suas potenciais noivas. Porém, todas elas recusam a ideia de se casar com ele, exceto Emi, e as garotas ficam surpresas quando a calma Akane suspira por ele, dizendo em tom de brincadeira que não se importaria de se casar com ele. No dia seguinte, quando Miho entra em casa após o passeio, ela ouve Hayato conversando com Shiradiku na cozinha, enquanto ele lhe diz que é a primeira vez que faz isso, e Shiradiku percebe que cuidará de tudo, dizendo-lhe para colocar antes que ela faça barulhos felizes e afirme que Hayato é enorme. Ao ouvir isso, Miho presume que eles estão se exercitando, então ela entra na cozinha para se juntar a eles, mas fica desapontada ao ver que estão fazendo sanduíches. Então ela decide participar, mas fica com ciúmes ao ver que Hayato está sem jeito enquanto Shiradiku o elogia, e ela mesma lhe dá um elogio, ao qual ele responde acariciando sua cabeça, colocando-a em modo tsundere. Depois de se sentir envergonhada por ter se comportado como um cachorro buscando a atenção do seu dono, Shiradiku diz para eles começarem a fazer os sanduíches. No entanto, enquanto ela mostra a Hayato como preparar um sanduíche, Miho fica com ciúmes ao ser tratada como um estorvo e começa uma guerra de sanduíches com Shiradiku, para ver quem consegue satisfazer Hayato. Quando elas apresentam seus sanduíches para Hayato decidir qual é melhor, ele finge estar com dor de estômago para evitar escolher entre eles e vai para o seu quarto. Mais tarde naquela noite, enquanto ele janta com as garotas, Miho e Shiradiku parecem estar de volta ao normal enquanto servem às garotas os sanduíches que fizeram antes, e Hayato sente-se aliviado. No dia seguinte, enquanto Hayato organiza as contas do café em seu quarto, Ouka reclama com ele sobre o comportamento de Ami, afirmando que ela não está agindo como a cabeça oca energética de costume. E embora ele não veja um problema com ela, Ouka lhe diz para fazer algo a respeito, preocupado que ela possa estar doente. Mais tarde, enquanto limpam o café, Hayato está preocupado com o comportamento estranho de Ami, e Akane lhe conta que ela perdeu recentemente uma luta de treino de karatê. Depois de ouvir isso, Hayato encontra-se com Ami em casa para confrontá-la sobre seu mau humor, perguntando sobre a partida que ela perdeu. Então, ela explica a ele que enfrentou um oponente muito mais forte do que ela, mesmo depois que seu treinador a avisou contra. Depois que Hayato a conforta, dizendo que ela deveria se concentrar mais em vencer do que em aprender técnicas, ela decide treinar mais, voltando a ser sua versão habitual. No dia seguinte, enquanto trabalha no café, Hayato acha difícil instruir as meninas sobre o que fazer, pois o café está lotado de clientes, então ele decide pedir ajuda a Miho. No entanto, quando ele a encontra fora do quarto dela, ela recusa seu pedido, afirmando que ele não pode simplesmente mandar nela o tempo todo. Então ele decide pedir ajuda a Akane ou Ouka, em vez disso forçando a entrada no quarto de Miho, que tenta detê-lo, apenas para ver Akane e Ouka se preparando para filmar seu conteúdo adulto. Youka dá um tapa no rosto dele quando ele fica olhando para elas para guardar a imagem mental de seus corpos. Então as garotas também se recusam a ajudá-lo. No final do dia, Hayato acaba limpando o café sozinho, resmungando sobre as garotas que estão relaxando. Mas então ele percebe que está sendo egoísta por depender demais delas, lembrando-se do fato de que elas não são sua família de verdade. Mais tarde naquela noite, ao chegar em casa, ele é recebido por uma festa surpresa de parabéns que as garotas organizaram para ele. E então eles o fazem sentar para dizer que ele deve depender deles como sua família. Enquanto comemoram, Akane sai discretamente para atender a uma ligação da sua mãe e fica triste após a ligação. No dia seguinte, após as celebrações, todos percebem que Akane está sendo super gentil com eles, já que ela faz muitos elogios a todos e resolve pacificamente os conflitos entre eles. Depois de jantar com as meninas, Akane vai tomar banho primeiro e as meninas comentam sobre como ela tem sido menos snob ultimamente, mencionando que ela se tornou uma parte importante da família delas também. Mais tarde naquela noite, ela se encontra com Hayato no café enquanto ele pratica como fazer café, e ele a confronta sobre sua atitude excessivamente gentil, perguntando se ela planeja desistir, o que a surpreende. Ela então confirma a suspeita dele e ele pergunta se ela vai sair de casa em breve. Então ela diz que vai se mudar até o fim de semana devido a algumas circunstâncias familiares
mencionando o quanto é grata a ele e lhe dá um passe livre para aproveitar seus grandes melões. Mas ele estraga a única chance que tem com ela. Ele também descobre que ela saiu da banda enquanto conversam e a convida para sair com ele, já que ela está em dívida com ele. No dia seguinte, durante o encontro, Akane percebe que ele a enganou para avaliar cafés com ele em outros cafés, e ele aproveita a oportunidade para discutir a saída dela sem incomodar as outras garotas. No entanto, quando ele pergunta a ela o que está acontecendo, ela diz a ele que não tem mais nada a dizer e então eles voltam para casa. Enquanto isso, de volta à casa, as outras meninas entram em frenesi após descobrirem que Hayato está em um encontro com Akane. E Ami revela que ouviu Akane falando sobre algo importante com Hayato. Mais tarde, voltando ao café, Hayato pede a Akane para lhe fazer uma xícara de café, prometendo anotar o sabor, pois pode ser a última vez que ele prova o café dela. E ela diz a ele como o ano foi divertido enquanto estava com eles. Então ela pergunta por que ele não está sendo curioso sobre ela se mudar de volta para a casa da família, ao que ele responde que está respeitando sua privacidade e decisão de partir. Depois de ouvir isso, ela continua a contar sobre sua família renomada que dirige um negócio de comércio, afirmando que estão forçando-a a um casamento arranjado para que ela possa continuar a empresa e se tornar uma fábrica de bebês. Ela também explica que fez um acordo com eles para poder viver da forma que quisesse durante aquele ano, e que seu tempo acabou. Então, de repente, as outras garotas aparecem após ouvirem a conversa, dizendo a ela para não ir embora, pois há muitas coisas que gostariam de vivenciar com ela. Enquanto conversam, Akane diz a elas que quer ficar com elas, mas ela teme que sua mãe não permita e implora a Hayato para fazer algo a respeito. No dia seguinte, a mãe de Akane, que parece tão fria quanto o Polo Norte, aparece no café, e Akane, ao lado de Hayato, encontra-se com ela. Depois de se sentarem em uma das mesas, ela pergunta a Hayato por que ele marcou o encontro, e ele passa a conversa para Akane, dizendo que ela tem algo a dizer. Quando Akane pede mais tempo antes de voltar para casa, a mãe nega seu pedido, chamando-a de perdedora, que nunca completa nada do que começa, e então ignora Akane quando ela tenta se defender. Então sua mãe continua falando mal dela, mas quando Akane está prestes a se desculpar, Hayato intervém, dizendo para ela criar coragem e que ela deve fazer sua mãe entender sua decisão de ficar. Quando Akane está furiosa por ele não ter falado uma palavra sobre o que ela quer para sua mãe, ele diz para ela parar de ser covarde e tomar controle da própria vida, afirmando que ela deveria voltar para casa se não consegue nem olhar nos olhos da mãe para dizer não. Depois de ouvir isso, ela volta aos seus sentidos, então se oferece para fazer uma xícara de café para sua mãe, e Hayato se gaba de como ela é habilidosa para sua mãe. Então, Akane serve o café à sua mãe, afirmando que ele representa seus esforços ao longo daquele ano, e antes de ela tomar um gole do café, Hayato diz que seu coração precisa estar nisso para perceber o quanto o café está saboroso. Depois de tomar um gole do café, a mãe dela conta a ele sobre o tempo em que teve que desistir do trabalho que amava porque foi obrigada a assumir os negócios da família, admitindo que tinha a noção errada de que Akane era uma fracassada sem emprego que estaria melhor seguindo um caminho semelhante. E então ela diz a Akane para viver do jeito que quiser antes de saindo. Mais tarde nesse dia, Akane encontra Hayato sentado à beira-mar e agradece-lhe por ter ajudado a encontrar coragem para se defender. No entanto, ele tenta agir de forma descolada, mencionando que estava feliz que as coisas funcionaram, pois ele poderá continuar idolatrando-a por mais um tempo. Quando ela o abraça, pressionando seus enormes seios contra as costas dele, ele age como uma criança de 5 anos envergonhada. Então, eles voltam para casa para jantar. No dia seguinte, no café da manhã, após entregar o pagamento mensal às meninas, Hayato faz uma reunião com elas para fazer um anúncio importante, mas tem dificuldade em dizer do que se trata. Quando as garotas percebem que ele está sendo covarde, dizem para ele dizer logo o que precisa, e ele lhes conta sobre seu plano de abrir uma cabana de praia, exigindo que elas trabalhem durante as férias de verão, o que elas concordam. Mais tarde naquele dia, enquanto Akane está fora encontrando-se com sua banda, Hayato passa o tempo com as meninas na casa e elas se perguntam como ele conseguiu o capital para montar a cabana, então ele lhes diz que afundou uma grande parte de sua receita de ações para construí-la. Quando as garotas sugerem maneiras de promover a ideia, Ryu muda para sua persona Workaholic, propondo redesenhar a página deles, mas Hayato a avisa para não exagerar. E então, Ouka aparece vestindo os uniformes de verão do café que ela desenhou, fazendo o poste de Hayato aumentar de tamanho.
Logo depois, Ryo veste seu maiô para superar Ouka, exibindo seus Milk Jugs para Hayato, e imediatamente Akane entra na sala, encontrando Hayato, vivendo o sonho de todo otaku enquanto seu harém briga por ele. No dia seguinte, Ryo arrasta Hayato para o café, pedindo-lhe para tirar fotos do novo item no menu. No entanto, ele acha difícil conseguir uma boa foto, apenas para Ami aparecer na única boa imagem que ele tem de... Depois eles vão para a praia tirar fotos das garotas em seus uniformes de empregada e acabam se divertindo no mar. No dia seguinte, eles se preparam para abrir a cabana e as garotas aparecem vestindo seus fofos uniformes de verão. Enquanto Hayato se sente feliz ao ver que a cabana está cheia de clientes, Ryo entra em modo frenético, recusando-se a fazer uma pausa depois de trabalhar por horas. Mais tarde naquele dia, enquanto limpa as mesas, ela vê Akane flertando com Hayato e decide marcar seu território, gritando para Akane parar de ficar à toa. Enquanto Hayato se pergunta por que ela está tão tensa, ele a aconselha a descansar, e enquanto ela continua tagarelando, ela de repente desmaia de exaustão. Depois de um tempo, ela acorda e vê Hayato sentado ao lado da sua cama no seu quarto, e ela lhe diz que se sente culpada por ser um incômodo e desmaiar no primeiro dia de trabalho na cabana. No entanto, Hayato a conforta, dizendo que está muito preocupado com ela. Ela então pede desculpas a ele, prometendo ser mais cuidadosa, e depois pede para ele ficar com ela enquanto descansa. Mais tarde naquele dia, após recuperar totalmente suas forças, Ryo retorna imediatamente à cabana e antes de começar a trabalhar, ela decide agradecer a Hayato por se preocupar com sua saúde, apenas para encontrá-lo paquerando como de costume. Então ela fica irritada, insultando-o em vez de agradecê-lo como pretendia. Quando ela volta a assumir os pedidos, Hayato percebe que ela é extremamente sociável, e Shiradiku lhe diz que ela não fala muito sobre si mesma, embora se relacione bem com todos. Enquanto Hayato aconselha Shiradiku a se concentrar em encontrar empregos permanentes que aprimorem suas habilidades culinárias, já que ela já é uma estudante do terceiro ano da universidade, Ami o interrompe para pedir permissão para bater em alguns encrenqueiros que estão incomodando Ryo, e ele dá a ela permissão para assustá-los. Quando Ryo agradece a Ami por salvá-la, ela diz a Ryo que Hayato a enviou para protegê-la e diz que ele ficou chateado quando ela o insultou mais cedo. Então, Ryo decide se desculpar com ele, sentindo-se como a principal, apenas para encontrar mais garotas em volta dele tentando fazer parte do seu harém, e ela acaba insultando-o novamente. No dia seguinte, que é o dia de folga delas, as garotas decidem visitar a praia com Hayato para o icônico episódio da praia. No entanto, enquanto as garotas se tocam na praia, Hayato se isola deles para pescar no cais, onde costuma passar o tempo, e Akane o encontra lá para contar sobre uma canção de amor que ela escreveu para seu próximo show, perguntando se ele gostaria de ouvir a letra. Mas eles são interrompidos por Ami, que puxa sua linha de pesca jogando-o no oceano, e depois disso o grupo vai para casa. No dia seguinte na cabana, que está novamente cheia de clientes, Hayato elogia o esforço de Ryo por fazer isso acontecer, mas ele está preocupado que ela esteja se esforçando demais novamente. Mais tarde, ele diz a ela para fazer uma pausa por algum tempo, ameaçando despedi-la se ela recusar. Então, ela decide almoçar com Shiradiku na cozinha. Quando Shiradiku a aconselha a diminuir o ritmo de trabalho, já que Hayato parece muito preocupado com ela, Ryo diz a ela que está apenas empolgada por ser tão necessária por alguém. Enquanto isso, uma equipe de filmagem aparece na cabana, pedindo permissão a Hayato para entrevistá-los para uma matéria sobre cabanas de praia, já que a cabana deles está ganhando muita popularidade online por causa de Ryo. E ele se concorda com isso. Nesse momento, Ryo aparece perguntando sobre o que é a confusão. E quando o entrevistador a vê, ele se lembra de ter trabalhado com ela em um programa de variedades há muito tempo, quando ela era uma estrela mirim. No entanto, ela não parece tão animada para encontrá-lo, dizendo para não mencionar o passado, e ela fica chateada quando a maioria dos clientes murmura sobre seu passado, levando-a a sair correndo. Mais tarde à noite, ela se tranca no quarto, recusando-se a sair para jantar, e fica deprimida pensando em seu passado. Mais cedo, as meninas descobriram pelo entrevistador que Ryo era uma atriz famosa durante seus dias de infância, mas sua carreira afundou quando seus pais se divorciaram, fazendo com que ela desaparecesse para o café, já que pensou que ninguém a reconheceria lá. Enquanto os outros dormem, Hayato encontra Ryo sentada do lado de fora e diz a ela que tinha uma ideia errada sobre ela, pois pensava que ela era naturalmente sociável, mas ele percebe que é uma habilidade que ela desenvolveu através de muito esforço para sobreviver na vida. Ela então conta a ele sobre seus problemas com o pai e como perdeu sua fama junto com sua família quando estava crescendo, afirmando que suas habilidades são inúteis. No entanto, Hayato diz a ela que ela é uma parte vital do café e reconhece seus esforços por trás do sucesso do café, agradecendo-a por cuidar do café de sua avó. Então, ele a assegura que nunca a estressará.
Depois que ele diz o quanto está preocupado com ela se esforçando demais, ela imediatamente começa a chorar rios, pedindo a Hayato para não terminar com ela. No entanto, ele garante que sempre estará lá para ela. Na manhã seguinte, quando Ryu se encontra com o resto das meninas para discutir seu passado, elas a tratam como sempre, e dizem que seu passado não importa para elas. Alguns dias depois, ao fechar a cabana para o dia, Shirajiku vê Kikui, a irmã gêmea de Ouka, entrar na cabana, mas ela a confunde com Ouka, perguntando por que ela está vindo quando estão prestes a fechar. Nesse momento, Ami corre até ela para mostrar seus óculos engraçados, mas Kikui a repreende, dizendo-lhe para levar o trabalho a sério, causando em Ami tristeza, e ela sai correndo como um cachorrinho magoado. Enquanto todos estão chocados com o que aconteceu, Ryu pergunta a ela se está se sentindo com raiva. No entanto, Hayato suspeita que ela não é uma de suas acompanhantes. Enquanto isso, de volta ao café, Ami entra no café e encontra Ouka lá, surpreendendo-a. Logo depois, Kikui entra, levando Amy a se perguntar se está na Matrix, já que está vendo duas. Poucos mais tarde, enquanto estava na casa, Kikui se encontra com o grupo para informá-los que os pais deles a enviaram para verificar Ouka, pois ela não visitou a casa durante os feriados de Obon. E Ouka revela que ligou para casa para notificá-los de sua ausência por causa do seu trabalho ocupado no café. No entanto, Kikui expressa sua decepção, pois Ouka abandonou a faculdade para ser designer, mas acabou em um emprego sem futuro de meio período, e também diz que nunca imaginou que viveria em uma casa harém. Quando Ryu tenta falar com Kikue, ela lança insultos a todos, chamando Hayato de chefe manipulador que usa seu poder para se aproveitar das garotas, e aposta que uma das garotas já se apaixonou por ele. No entanto, Ouka diz para ela parar de ser rude, começando uma briga com... Quando Hayato se cansa da discussão, ele pergunta a Kikui por que ela os reuniu, e ela lança todos os insultos possíveis a ele, chamando as garotas de camponesas burras. Imediatamente, Ouka dá um tapa nela, dizendo para não menosprezar sua família ou o café, e Kikui sai da casa furiosa. Depois disso, Ouka pede desculpas às garotas pelos comentários rudes de sua irmã sobre elas. Mas elas dizem a ela que estão bem. Ouka então lhes diz que sua família tem grandes expectativas para ela e sua irmã. No entanto, ela não dá a mínima para as esperanças deles sobre ela, deixando sua irmã para atender a essas expectativas. Ela também diz que não pode voltar para casa, pois eles só a importunarão, porque não conseguem lidar com a vida dela. Escolhas. No dia seguinte, enquanto trabalhava na cabana, Ryu vê que Ouka parece estar de mau humor, pois distraidamente esbarra em um cliente, derrubando a bandeja de copos que estava na mão. E as garotas tentam animá-la enquanto limpam a bagunça. Enquanto isso, Kikue, que havia visto tudo o que aconteceu enquanto espiava a Ouka, decide ir até o café para confrontar Ami, depois de ouvir as garotas perguntarem a Ouka se ela estava chateada com o que Ami disse. Quando ela chega ao café, encontra Ami sentindo remorso por ter magoado Ouka, então decide desistir de sua missão. Mais tarde à noite, enquanto Ouka relaxa em seu quarto, ela pensa de volta ao tempo em que ela e sua irmã eram próximas, mas começaram a se afastar quando ela contou aos pais seu sonho de se tornar designer de moda. De repente, Hayato entra no quarto dela, trazendo-a de volta à realidade, e ele diz que ela se sente mal por ter dito coisas ruins para a irmã. Ele também diz a ela que viu sua irmã na cabana mais cedo, que provavelmente quer se reconciliar com Ouka também, dizendo que Kikui estava apenas verificando como ela estava quando se encontrou com Hayato e as meninas mais cedo naquele dia. Então ele a aconselha a conversar com Kikui para esclarecer as coisas com ela, dizendo para valorizar sua verdadeira família, e lhe dá o dia seguinte de folga para se reconciliar com sua irmã. No dia seguinte, antes de sair de casa, Ouka conta às meninas sobre seu plano de se reconciliar com sua irmã. Então se despede delas e sai, apenas para encontrar Kikui em frente à casa. Depois de pararem em uma ponte próxima para conversar, Kikue diz a Ouka que nunca desistiu de seus sonhos por causa dela, mencionando que seus pais têm estado muito preocupados com ela desde que se mudou. Depois ela diz a Ouka que se sente magoada por nunca ter feito um vestido para ela como fez para as meninas. Então Ouka pede desculpas por tê-la negligenciado, resolve as coisas com ela e as duas voltam para casa. Mais tarde à noite na casa, Ouka encontra Hayato para agradecê-lo por incentivá-la a fazer as pazes com a irmã. E ela se pergunta como ele soube que Kikue era sua irmã quando a viu pela primeira vez. Então ele diz a ela que sabe que ela não trataria ninguém que considera a família tão mal quanto Kikui tratou a Mi. Depois que ele a chama de a mais carinhosa entre suas garotas, ela se apaixona perdidamente por ele. No dia seguinte, após se divertir soltando fogos de artifício com as meninas, Hayato volta a organizar os livros de contabilidade do café, e Akane lhe traz um pouco de café, dizendo para não se sobrecarregar. Mas ele diz que não tem outra opção, pois é o dono da loja, acrescentando que as coisas ficarão menos estressantes quando a cabana fechar no final do verão. Depois de expressar o quão triste ela se sente por a cabana estar prestes a fechar, Akane dá uma olhada na biblioteca dele, afirmando que ele deve saber muitas coisas, enquanto Hayato armazena uma imagem mental das roupas íntimas dela expostas.
De repente, ela muda de assunto, perguntando se ele sabe que alguém tem sentimentos por ele, e começa a rastejar em direção a ele, mostrando seus grandes seios enquanto pergunta se ele está a fim de transar. No entanto, Hayato mantém sua virgindade. Ela então cita uma linha de um dos livros dele que é interpretada como uma confissão de amor. E inicialmente ele finge não entender o que significa, dizendo a ela que está muito ocupado administrando o café no momento. Mas depois, ele responde com uma citação do mesmo romance. E enquanto ela está indo para o seu quarto, ela aceita o fato de que a resposta dele à sua confissão terá que ser adiada por agora. No dia seguinte, Hayato, junto com as garotas, vai para um banho público próximo, já que suas banheiras não estão funcionais. E no caminho, Akane encara ciumenta Ryo enquanto ela flerta com Hayato. Quando chegam à casa de banho, as garotas conversam sobre as vezes em que foram ao banho com a avó de Hayato enquanto se trocam, e então entram no banho. Enquanto Ami toca Ouka no seu lugar especial, Akane chama Ryo para lhe dizer algo com uma expressão séria, mas ela decide não dizer nada e entra na banheira. Enquanto isso, na seção masculina do banho, Hayato é muito medroso para entrar na água quente como os outros homens, e por causa disso, eles o intimidam, mas depois o elogiam por ter uma vara enorme, fazendo com que a imaginação das garotas corra solta ao ouvirem a conversa do lado delas. Mais tarde, o dono da loja de Wagashi pergunta às garotas sobre seus sentimentos por Hayato, criando uma atmosfera desconfortável, e Akane direciona a pergunta para Ryo, mas ela evita dar uma resposta direta e sai do banho. Enquanto se toca, Ryo reflete sobre seus sentimentos por Hayato, e logo depois, Akane aparece para dizer a ela que tem sentimentos por Hayato. Após o banho, Hayato encontra as meninas em frente à casa de banho, e Akane se oferece para preparar um café para Hayato quando voltarem para casa, apenas para irritar Ryo. Antes que possam sair, Ryo lembra que precisa visitar a loja para comprar ingredientes para o café da manhã do dia seguinte, e Hayato é forçado a acompanhá-la, enquanto Akane lança um olhar fulminante para eles enquanto se afastam. Mais tarde, ao voltarem para casa, Ryo parece distraída enquanto pensa no que Akane lhe disse antes. No entanto, quando Hayato pergunta o que a está incomodando, ela diz que está bem. Enquanto continuam seu caminho, ela enlouquece pensando na resposta dele à confissão de Akane, e quer desesperadamente saber o que significa para ele, percebendo que tem sentimentos por ele. Quando chegam à entrada da casa, ela reúne toda a coragem em seu corpo para confessar a ele, mas apresenta como uma pergunta hipotética, perguntando o que ele faria se ela confessasse como fez, ao que ele responde que ficaria feliz. Mas ele atualmente não tem tempo para pensar em coisas assim, pois está ocupado gerindo o café. Depois de ouvir isso, Ryo corre feliz para dentro da casa, pois o que ele disse lhe dá esperança de ser a principal pilota dele algum dia. Enquanto isso, Akane fica com ciúmes ao ouvir tudo o que aconteceu. No dia seguinte, enquanto fechava o café, Ryo fica irritada ao ver Akane flertando com Hayato e a confronta enquanto Hayato foge. Então ela finalmente admite para Akane que tem sentimentos por Hayato, e Akane pede desculpas por provocá-la, explicando que queria fazê-la se abrir sobre seus sentimentos. Após isso, as duas encerram a briga e concordam em uma competição justa para ser a única Roy de Hayato. No dia seguinte, enquanto Hayato realiza uma reunião com as meninas, ele sugere que elas inventem um novo item de menu exclusivo para o café. E inicialmente, as meninas zombam da ideia dele. No entanto, Akane inicia uma batalha de harém ao apoiar a ideia dele, provocando Ryo a aderir à ideia dele também, deixando as meninas se perguntando o que está acontecendo entre... Mais tarde, após a reunião, Hayato ajuda Shiradiku a criar um novo item para o café, mas ela fica irritada com ele quando ele menciona que ela terá que sair de casa eventualmente, mesmo quando ela diz que ficará para sempre. E quando ela ameaça parar de ajudá-lo, ele pede desculpas a ela. Depois que terminam de fazer o prato, Shiradiku comenta sobre como o verão passou rápido e pergunta a Hayato se algo romântico aconteceu com ele recentemente. Enquanto ele tenta evitar a pergunta, ela de repente lhe confessa, alegando que foi a primeira a se apaixonar por ele, mas que nunca poderiam namorar, porque ela sabe que um dia acabaria o fazendo triste. Ao ouvir isso, Hayato fica chocado e diz a ela que tudo parece muito repentino. Imediatamente, ela fica bêbada, agindo de maneira imprudente ao se despir e então tenta montar nele. Mais tarde naquele dia, depois que ela dormiu por causa do álcool, Hayato acompanha Shiradiku para buscar alguns ingredientes para o novo item, e no caminho, eles encontram alguns de seus parceiros de negócios, a quem Hayato pede ideias para um prato, pois os pratos deles no festival de verão foram saborosos. Enquanto eles dão alguns conselhos sobre o prato, dizem que aprenderam receitas com a avó dele, quase revelando algumas informações sobre o passado da mãe dele. Então Shiradiku o agarra de repente e foge com ele. Mais tarde, quando param na praia, Hayato suspeita que ela está escondendo algo dele e a confronta sobre isso. Então ela lhe conta sobre a vez em que visitou o café com seu pai quando era pequena para se encontrar com a avó dele,
uma talentosa. Chefe, depois ela narra como o conheceu pela primeira vez e como ele a salvou de problemas na época ao enfrentar um homem malvado em quem ela derramou comida sem querer. No entanto, Hayato parece não se lembrar de ter tido um encontro assim quando era pequeno, perguntando por que ela não lhe contou sobre isso antes. E em resposta, ela explica que quando veio aprender a cozinhar com a avó dele, fez a promessa de não lhe contar que ela era uma chefe famosa. Ao ouvir isso, Hayato percebe que a avó deixou o trabalho como chefe para cuidar dele. Mais tarde à noite, Hayato senta-se no café, expressando como se sente culpado após saber que sua avó desistiu do sonho de abrir um restaurante na Espanha para voltar ao Japão e cuidar dele, já que seus pais haviam falecido, e que ela não abriu um grande restaurante no Japão para que ele não descobrisse que ela abandonou sua carreira para cuidar dele. Quando Shiradiku o vê no café parecendo triste, ela lhe diz que ele não deve se culpar, mas ele diz a ela que ela lhe disse que não poderia namorá-lo porque